Bem, nós estudamos na aula anterior o conjunto dos números inteiros relativos. E vamos continuar estudando sobre ele. Agora, nós vamos estudar vários itens sobre os números inteiros. Começando com o módulo. O que significa módulo? Muito importante a pessoa aprender. Olha, é o seguinte, na sequência, no conhecimento da matemática é fundamental acúmulo de conhecimento. Então, aprender e não esquecer. Então, a gente vai apresentar o módulo de um número por esse símbolo aqui, ó, essas duas barrazinhas aqui. Ó. Essas duas barras significam módulo. Certo? No caso aqui, o que seria um módulo? Um módulo você considera só o número sem o sinal. Por exemplo, quando eu digo assim, módulo de menos 4. O módulo de menos 4, eu vou considerar só o número sem o sinal aqui. Ó. O menos aqui é o sinal, está indicando o número mesmo em si. Aqui o número menos 4. O que significa menos 4? Uma dívida de R$4, uma temperatura de 4 graus abaixo de zero, né? Os gols que um time de futebol sofreu, como eu expliquei na aula anterior. Quando eu vou tirar o módulo, eu vou tirar sem o sinal, e sem o sinal vai ser positivo. Escreve só o número e ponto, mas se não tem sinal, eles são dados positivos. Então o módulo de menos 4 é igual a 4. Da mesma forma, o módulo de mais 4. O módulo de mais 4 também é 4, né? Porque eu não considero o sinal. Não interessa se o sinal seja positivo ou negativo. Eu vou considerar só o número sem o sinal, só o módulo. Pense em um módulo no número sem o sinal. Isso é um módulo. Né? Pronto. Então aqui é o que significa módulo. Então um dos itens é o módulo. Outro item que nós vamos estudar é o simétrico. Nós não temos um símbolo para simétrico não. Mas eu vou só mostrar a você o que é o simétrico de um número. O simétrico é bem importante na teoria da matemática. O simétrico você troca o sinal. Por exemplo, se eu pedir a você, dê o simétrico de menos 3. Então, o simétrico de menos 3, você vai só trocar o sinal. Isso aqui é menos 3, o contrário de menos 3 é mais 3. Ou seja, menos 3 e mais 3 são dois números simétricos. Né? A diferença é só no sinal. Aqui é mais e aqui é menos. O módulo é o mesmo. Ou seja, eu posso dizer a você o que são números simétricos. É o mesmo módulo. Qual é o módulo de menos 3 aqui? 3. Né? E o módulo de mais 3 também é 3. Mas não basta ter só o mesmo módulo, porque se eu tivesse dois números de mesmo sinal, seriam iguais. Mas aqui simétrico tem que ter os sinais diferentes. Isso aqui é menos e isso é mais. Qual seria o simétrico de menos 5? O simétrico de menos 5, trocando o sinal, vai ser mais 5. Qual é o simétrico de mais 2? Aí nesse caso aqui vai ser menos 2. O simétrico de assim por diante. O procedimento é o mesmo, é só trocar o sinal para obter o simétrico, né, de um determinado número. Então a gente viu que nós vimos aqui o módulo, né, de um número e vimos o simétrico de um número, né? E o número, isso é o sinal. Agora vamos ver a comparação, né? Vamos ver se a gente insere isso aqui para poder a gente partir para as operações algébricas, né? Existem as operações algébricas, soma algébrica, subtração, multiplicação, divisão, regra de sinal. Agora vamos ver comparação. Como é que nós vamos comparar dois números positivos, dois números negativo com negativo, positivo? Vamos entender isso aí, porque é uma confusão muito grande. Então, o item agora é comparar, comparação. Né? Como é que a gente vai comparar? A gente tem que prestar atenção. Na comparação, se eu pegar dois números negativos, vou pegar o número, quanto for o módulo for maior, menor é o número. Vamos compreender isso, vamos ter calma para compreender que gera uma confusão. Como é que a gente compara? A gente vai comparar com os símbolos de menor, símbolo aqui de menor, essa abertura fica sempre com o número menor, a gente chama isso aqui de menor, e esse outro aqui a gente chama do maior, né? Então, vamos comparar, por exemplo,
será que é maior? Menos 8 ou menos 10? Que símbolozinho eu vou usar aqui no meio? Menos 8 é menor ou maior? Olha só, para comparar, você está comparando o quê? Dois números negativos. Se você está comparando dois números negativos, você vai observar o módulo, certo? Quanto maior for o módulo, menor será o número. Entenda. Quanto maior o módulo, menor será o número. Se os dois números forem negativos. Precisa compreender o que a gente está falando. No caso dos dois números ser negativos. Se eu for comparar números negativos. Então, comparando números negativos, o maior número é o que tiver menor módulo. Por quê? Porque, veja só, se aqui está menos 8, significa que se esse aqui fosse um time que tem um saldo negativo de menos 8. E esse aqui tem um saldo negativo de menos 10. Então, é claro que o saldo melhor, o saldo maior, é o que tem menos 8. Porque está mais próximo do zero. Né? Esse aqui é menos 10, então ele está menor. Ou seja, qual é o módulo maior? A regra é, qual é o módulo maior aqui? O módulo maior é o 10. O módulo maior é o 10. Então, se o módulo maior é o 10, então esse aqui é menor. Menos 8, menor que menos... Aliás, menos 8, maior, aliás. Por quê? Porque o módulo maior quer dizer que ele é menor. Então, veja só. Menos 8 é maior do que menos 10. Está mais próximo do zero, então ele é menor. Você pega assim, mais próximo do zero. Por quê? Porque o que está mais próximo do zero é menos 8. Então, significa dizer que ele tem um saldo melhor. Então, você está mais próximo de zerar. Você pode pensar por aí. Então, você pode pensar por aí que fica melhor. Mais próximo do zero está maior. Vamos comparar aqui, por exemplo. Menos 12 em relação ao menos 8. Veja só. Agora presta atenção. Qual seria? Menos 12 é maior ou menor? Você vê que o menos 12 está mais longe do zero do que o menos 8. Então, quanto mais longe do zero, menor será. Então, se você observar por esse princípio que eu estou falando, lá na retazinha, pegando a reta aqui, você vê que o zero aqui vai se distanciando. Menos 1, menos 2, menos 3. Quanto mais longe do zero, menor. Para a esquerda, é claro. Para a esquerda. Né? Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho menos 12 menor do que menos 8. Observe, né? Evidentemente. Então você vai dizer, mas 12 não é maior? O 12, mas aqui não é 12. Aqui é menos 12. Né? Nós estamos trabalhando com números negativos. Agora, se o número for positivo, aí é claro que já é o contrário. Por exemplo, se eu for comparar o número aqui, mais 3 com relação ao mais 5. É claro que nesse caso, você diz, mas eu disse que quanto mais distante de zero, quanto mais afastado do zero, menor o valor. Falei com relação aos números negativos. Se fossem os dois negativos, aí sim, mas aqui não, aqui é positivo. Mas se os for positivo, todo mundo sabe que o 3 é menor do que 5. Ou seja, para a direita do zero, que é os positivos, quanto maior, mais distante do zero for, né, maior será o número. Então, o 3 aqui ele é menor, está mais próximo do zero, pegando para a direita, olha. Pegando aqui para a direita, mais 1, né, mais 2, mais 3. Pegando para a direita, você vai observar que quanto mais distante de zero, maior, porque é positivo. Evidentemente, um saldo de 5 positivo é maior do que um saldo de 3 positivo. Se eu for comparar um número negativo com um positivo, aí nem precisa nem discutir. Por quê? Porque qualquer número positivo vai ser maior do que qualquer número negativo. Por quê? Porque olha, para a direita do zero, olha, já são positivos. A esquerda já está menor. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, menos 5 com relação ao mais 6. Menos 5 é menor do que mais 6. Então, isso aqui é só... Se eu pegar aqui 3 positivo em relação ao menos 1. 3 é positivo, então ele é maior do que menos 1. Ou seja, qualquer número positivo é maior do que um número negativo. Certo? Então, pessoal, é isso que esses itens que a gente vai trabalhar. Próximo vídeo a gente vai trabalhar as operações, né?
como soma algébrica. E agora eu vou passar uma atividade sobre esse assunto que eu expliquei para você. Chegando agora com a atividade sobre o conteúdo que eu expliquei nesses vídeos, né? No caso aqui eu estou pedindo para você calcule o quê? Está aqui, ó, calcule o módulo de menos 5. Conforme eu expliquei, o módulo vai ser o número sem o sinal. Então aqui é o módulo de menos 5, módulo de mais 10 e o módulo de menos 1. Aqui é para dar o simétrico. Número 2, deu o simétrico de menos 3. O simétrico de menos 3. Como eu expliquei o simétrico. É um número com sinal trocado. Então, quem é o simétrico de menos 3? Só trocar o sinal. O módulo de mais 4. Módulo de menos 1. Módulo de mais 5. E aqui você vai fazer o quê? Comparar os números. Comparar como? Usando um sinalzinho aqui. Por exemplo, menos 15 e menos 20. Você vai dizer quem é maior e quem é menor através de sinalzinho lá. Se você achar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu fosse comparar aqui, menos 6 e menos 2. Vou até apagar aqui, que você já para você ver o que é para fazer, para facilitar aí para você. Menos 6 e menos 2, eu quero saber o seguinte, menos 6 é menor do que menos 2. Por quê? Porque o menos 6, se eu for pelo princípio, está mais afastado, está mais distante do zero. Comparando o número negativo, quanto mais afastado do zero ele tiver, menor será o seu valor. Então aqui menos 6 é menor que menos 2. Ou seja, pelo módulo, quem é o módulo maior aqui? O módulo maior é o menos 6, o módulo de menos 6 é 6. Então quem tiver maior módulo é menor. O maior módulo aqui é o menos 6. Então o menor é menos 6. É o menos 6 menor que menos 2. Então aqui você vai usando esse sinal aqui para comparar os números. Né? Então essa é a atividade, né? Fique com esta aula. Espero que você tenha um bom proveito aí da aula. E até a próxima aula.